Eu acredito que o maior desafio da vida não é você encontrar respostas, porque todos os dias a vida está gritando algumas respostas, inclusive de coisas que você nem perguntou, né? Nós estamos cheios de respostas. Os médicos têm resposta. Você liga o YouTube, tem um influencer com uma resposta, tem um divorciado tendo uma resposta sobre casamento, tem um falido tendo uma resposta sobre empreendedorismo, tem um desviado tendo uma resposta sobre a noiva de Cristo. E no final das contas, a verdade é que nós estamos cansados de respostas. E o que Deus me revelou é que o sucesso da vida não está em você encontrar respostas, mas na tua capacidade amplificada de você conseguir ser capaz de fazer uma pergunta que realmente importa. Sucesso da vida começa quando nós temos uma capacidade aumentada de fazer perguntas, porque você nunca vai saber o que você não perguntou. E a verdade é que hoje nós estamos separados de uma realidade pela pergunta que nós não fizemos. Nós estamos separados de uma informação pela incapacidade de sequer ter curiosidade sobre essa informação. E quanto mais você gera essas perguntas, mais rápido você acessa essas realidades, porque atrás de um novo entendimento, atrás de cada novo entendimento, está escondido uma nova realidade. Você não desfruta aquilo que você não soube, aquilo que você não entendeu, aquilo que você não conhece. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Bíblia na Mesa, o seu podcast semanal, diário, de devocional, de cardio, de academia. E aliás, deixa eu deixar minha sugestão aqui, se eu fosse você, eu uniria o útil ao agradável. Por quê? Porque eu faço muito isso. Eu normalmente caminho diariamente de 8 a 12 quilômetros e é maravilhoso quando você sai e tem uma reunião consigo mesmo. E ali eu me nutro de conteúdos como esse. Então, se você não sabe como ouvir esse podcast, quero primeiro te incentivar a fazer exercício físico. Faça mais exercício. Mais de 60% da nossa população está sobrepeso. Então a palavra de Deus para você, para tua casa, para os seus filhos, vai fazer exercício. Até uma bicicleta nova que fica parada, ela envelhece. Então, se você não fizer por bem agora, você vai precisar fazer por mal no final. Melhor você fazer por opção do que por obrigação, né? Aqueles que não fizeram por opção estão fazendo fisioterapia obrigatoriamente. Hoje você vai fazer exercício quando você quer. Fisioterapia é quando a fisioterapeuta manda. Então, tudo isso aí é muito importante. Você, afinal, faz parte de um ecossistema, de uma constelação de seres humanos que estão todos os dias buscando ser uma versão melhor de si mesmo a partir da nova criação. E aonde você estiver nessa hora, quero agradecer por você já ter seguido o nosso canal, por você ativar o sininho, a notificação, deixar o seu comentário. Se você puder, dar um like pra gente, isso amplifica, isso nos leva ainda sempre mais longe. E eu creio sim que nós temos poder para mudar o mundo, porque o que nós cremos muda o mundo. São muitas e muitas pessoas que já testemunharam acerca daquilo que estão vivendo e nós temos certeza que a palavra que nós temos é poder de Deus para todo aquele que crê. E como crerão se não há quem anuncie, se não há quem divulgue? Então eu conto com a sua divulgação. Esse é um evangelho sem agrotóxico. O nosso objetivo aqui é sempre ser muito franco, honesto. Eu digo que é a Bíblia sem mais. A Bíblia sem o portanto, sem o porém, sem o entretanto, sem o cuidado, sem o mas veja bem, né? Porque a Bíblia ela é radical nos seus resultados, assim como ela é radical na sua proposta, né? E eu percebo muitos pastores sempre afinando no final, né? Quando você biblicamente entende uma coisa e ela é tão radical que ela vai exigir decisões radicais, ela vai exigir de você mudanças radicais. De repente, no final a gente coloca um mas, né? Porém, e no final, o porém e o mais, ele tira você do sucesso, da significância e do fruto daquilo que a Bíblia realmente representa. Então,
Obrigado por você fazer parte. Todas as terças e sextas-feiras, você é meu convidado aqui às 11 horas da manhã para você assentar-se à mesa do Senhor e você escutar uma coisa boa. Eu sempre digo, escute uma coisa boa. E se você realmente tem dúvida que é coisa boa, fique comigo aqui nos próximos minutos e com certeza você será levado a mudar a sua maneira de pensar e talvez até enxergar o mundo. Vamos orar? Aonde você estiver, nesse momento, eu convido você a abrir seu coração, feche seus olhos e veja aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós temos muitas respostas. Mas, na verdade, o que interessa é a nossa capacidade profunda de fazer perguntas. A sabedoria não está em encontrar respostas prontas que o mundo está jogando na nossa cara. Mas a sabedoria está na capacidade aumentada que o Senhor nos tem de fazer perguntas daquilo que nós nunca imaginaríamos que poderíamos ter acesso ou saber. Por isso o Espírito Santo nos conduz da melhor maneira. Que esses próximos minutos sejam potencialmente transformadores, assim como a minha vida nessa manhã ainda foi transformada antes de eu chegar aqui nesse podcast. Em nome de Jesus, amém. Sexta-feira passada, nós fizemos o lançamento novamente do pré-lançamento do livro Quick Wins aqui em Curitiba e fiz muitas dedicatórias, muitos autógrafos, e uma das coisas que o Espírito Santo sempre me levava a escrever para os leitores foi justamente essa revelação que eu acabei de orar. Eu acredito que o maior desafio da vida não é você encontrar respostas, porque todos os dias a vida está gritando algumas respostas, inclusive de coisas que você nem perguntou. Nós estamos cheios de respostas. Os médicos têm resposta. Você liga o YouTube, tem um influencer com uma resposta. Tem um divorciado tendo uma resposta sobre casamento. Tem um falido tendo uma resposta sobre empreendedorismo. Tem um desviado tendo uma resposta sobre a noiva de Cristo. E no final das contas, a verdade é que nós estamos cansados de respostas. E o que Deus me revelou é que o sucesso da vida não está em você encontrar respostas, mas na tua capacidade amplificada de você conseguir ser capaz de fazer uma pergunta que realmente importa. Sucesso da vida começa quando nós temos uma capacidade aumentada de fazer perguntas, porque você nunca vai saber o que você não perguntou. E a verdade é que hoje nós estamos separados de uma realidade pela pergunta que nós não fizemos. Nós estamos separados de uma informação pela incapacidade de sequer ter curiosidade sobre essa informação. E quanto mais você gera essas perguntas, mais rápido você acessa essas realidades, porque atrás de um novo entendimento, atrás de cada novo entendimento, está escondido uma nova realidade. Você não desfruta aquilo que você não soube, aquilo que você não entendeu, aquilo que você não conhece. Olha que interessante, ontem eu estava com meu filho começou a pegar o violão, tá com 8 anos de idade, e aí você deixa um violão estrategicamente jogado na casa e de repente ele apareceu tocando violão. Só que faz um mês já que ele está tocando sempre a mesma música. I'm no longer slave to... E aí eu percebi ele um mês tocando uma música só com as 3 mesmas notas. E aí eu chamei ontem ele e falei, Taylor, é o seguinte, existem 7 notas musicais que compõem todas as canções que existem no mundo. 7 notas musicais. Não tem mais do que 7. Tudo que tem são variáveis dessas 7 notas musicais. Então você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. Aí você tem o Si maior, Si menor, diminutas e assim por diante. E aí ontem eu mostrei para ele como que funciona a música. Não sei se você sabe da regra 1, 4 e 5. 1, 4 e 5. Então você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, de 1 a 7. Então se você quer uma música em Mi, você começa contando do Mi para frente, de 1 a 5. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí você pega Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí você pega 1, 4 e 5. Você vai ter as 3 notas que compõem uma música em Mi. Mi, Lá e Si. E essa é uma regra básica que mais de 50% das pessoas tocariam um instrumento se elas entendessem. Porque todas as músicas que vão ser em Mi, elas vão variar
né, fazer composição entre o si e o lá. Fora as diminutas, né, os sustenidos que a gente coloca no meio. Mas a partir dessa regra você toca qualquer instrumento. Basta você pegar um trompete e aprender como que é o dó do trompete. Pega o piano, você aprende como que é o dó do piano. E aí você vai tocar mi, lá e si no piano, mi, lá e si no trompete, mi, lá e si no violino e assim por diante. E olha que interessante isso. A partir dali, meu filho hoje acordou e tocou a segunda música da vida dele. Já tocou um parabéns para você. E aí ele começou a perceber que ele pode tocar a mesma música em qualquer tom. Porque na verdade só precisa combinar os tons da música. E assim é o entendimento. Quando você entende algo, você toca uma nova canção. Quando você entende algo, uma novidade, uma boa nova sai da sua boca. E nessa manhã eu quero falar sobre arrependimento. O tema dessa devocional é arrependa-se. Você já reparou que você pode mudar os seus resultados mudando o que você pensa? Essa é uma das, talvez, chaves que você faz uma faculdade inteira, um MBA, um mestrado, um doutorado e no final ninguém te conta isso. Nós podemos mudar os nossos resultados apenas mudando o que nós pensamos. Logo, você se dedicar ao que você pensa vale mais a pena do que você se dedicar ao que você faz. Porque nós estamos sempre tentando mudar o exterior para ver se a gente acessa o interior. Mas a lógica bíblica é que nós primeiro acessamos o interior e aquilo que nós ajustamos no interior reflete no nosso exterior. Colossenses 1:21 diz assim: isso inclui vocês. Antes, vocês estavam longe de Deus. Vocês eram inimigos dele, separados pelos seus maus pensamentos e ações. Antes vocês eram inimigos de Deus, dele separados pelos seus pensamentos e ações. O que você pensa te separa ou aproxima de alguém. Uma das commodities do reino de Deus é a concordância. E nós não concordamos naquilo que nós fazemos, nós concordamos na maneira como nós pensamos. Essa é a diferença de um culto para outro culto. Existem hoje cultos que são maravilhosos, mas existe ali uma diversidade de pensamentos que não traz unidade, que não traz revelação do Espírito Santo, que não traz avivamento. Quando você lê lá em Pentecostes, o texto começa dizendo: e eis que estavam todos unânimes em um mesmo lugar. Eles não estavam em um mesmo lugar, porque isso eles sempre estavam. Mas eles estavam além de um mesmo lugar. A Bíblia diz que, e eis que eles estavam unânimes em um mesmo lugar. Como você pensa importa. Como você pensa aproxima ou distancia. Como você pensa separa ou funde. E hoje eu gostaria que você entendesse que arrependimento não fala sobre algo que você faz, mas arrependimento essencialmente se resume ao que você pensa. Como você pensa. O arrependimento, na verdade, é a nossa oportunidade de nós transformarmos a vida, transformarmos os nossos resultados, ajustando maneiras que nós pensamos. É uma reforma interna que traz um impacto externo. O que nós pensamos, com certeza, ou nos une ou nos separa. Somente arrependimento pode remodelar o nosso sistema de crenças. Por isso, nessa manhã, quebrante seu espírito para experimentar o favor divino. Aquilo que mais sabota o que nós pensamos, daquilo que nós deveríamos pensar, é a arrogância e o orgulho. O orgulho, ele te impede de você mudar sequer um pensamento. E a Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá maior graça. Por que ele dá maior graça? Porque o humilde se arrepende. O fruto da humildade é arrependimento. Existem muitas pessoas que vivem vidas hoje que elas são incapazes de mudar o que pensam. Você sabia que o nosso inimigo ele trabalha incessantemente para pôr em nossas mentes, chamando de lugar seguro, seus ovos de serpente. Pensamentos que têm origens malignas são ovos de serpentes dentro da sua mente. E isso nós chamamos de ideias. Carinhosamente, nós chamamos de ideias aquilo que na verdade se resume
em ovos de serpente. Essas mentiras, elas nos prendem em realidades aquém daquelas que nós fomos feitos para estar. E por isso, através dos teus pensamentos, você não percebe, mas você se coloca em alinhamento com as trevas, com potestades, com hostes malignas. Por isso é preciso quebrar o poder da concordância com os demônios, a partir daquilo que você pensa, porque o que você pensa revela a concordância. Jesus, certa feita, estava fazendo alguns milagres, e a Bíblia diz que ele não pôde operar ali alguns milagres, ele foi impedido de operar milagres. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus estava passando, a Bíblia diz que ela se propôs no seu coração a tocar a veste, a orla de Jesus, e dentro dela ela criou uma fé. Ela se apegou a uma verdade. Ela se condicionou a um pensamento, mero pensamento. Que se ela tocasse nas orlas de Jesus, ela seria curada. Quando ela chega e toca a orla de Jesus, ele para toda a multidão, a cena, e fala assim: alguém me tocou. E as pessoas ali, meio intrigadas, falam: alguém te tocou? Jesus, a gente está dentro desse elevador aqui, a gente parece que a gente está preso dentro do elevador de tanta gente que tem, está tudo apertado, está todo mundo se apertando aqui, né? Tipo saída de estádio assim. E você diz: alguém me tocou? E ele fala: não, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Da mesma maneira que aquela mulher tirou virtude de Jesus, tocando fora de Jesus, da mesma maneira Jesus é impedido de fazer sinais, prodígios e maravilhas, e a Bíblia diz que ele volta para aqueles homens e diz assim: e ele, censurando-lhe os pensamentos, ele diz: raça de víbora, ele diz: seus incrédulos. Jesus tomou conhecimento meramente do que esses homens estavam pensando. E Jesus se percebeu interrompido, ele se percebeu sabotado, boicotado pelo pensamento alheio de uma pessoa que estava em silêncio. Por isso, desconfie de pessoas que andam em silêncio, que nunca expressam o que realmente estão pensando. É importante você entender que pensamentos que estão na sua mente, muitos deles nunca foram seus. Muitos pensamentos, ideias criativas, às vezes até sonhos e visões que estão dentro do teu coração, nunca foram sonhos e visões teus. Não os pegue, não os tome, não se aproprie desse, talvez um filme projetado na sua mente. Existem muitas pessoas hoje presas nas grades invisíveis de um medo, porque no fundo elas estão ansiosas, presas ao redor de muralhas que são pedras de mentiras e ansiedade sem fim. Cada vez que você escuta um pensamento que não é teu, você está dando vida para aquilo que termina em morte. Você está ressuscitando o mecanismo da morte. Por isso, Jeremias 29:23 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. Não é a minha palavra o martelo que esmiuça a penha, e penha significa essa fortaleza. Por isso, nessa manhã eu quero encorajar você a permitir que Deus, com a sua palavra, ele esmiúce, ele quebre, ele deixe em pó todo pensamento que não é teu. 2 Coríntios 10:4-5 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Qual é a ameaça? Que nós temos uma arma para destruir uma ameaça. Que ameaças são essas? Destruir as fortalezas, desfazendo os sofismas, toda altivez e conhecimento que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Entenda, se esse pensamento fosse de Cristo, você não precisava levar ele cativo à obediência de Cristo. Se fossem pensamentos meramente seus, você não precisaria levar ele cativo à obediência de Cristo, porque os seus pensamentos eles estão alinhados com o de Cristo. Mas a verdade é que existem muitos pensamentos que nunca foram nossos, e nós assumimos eles como se fossem. Por isso, nessa manhã, se arrependa.
Arrependimento é a tua capacidade de você rapidamente identificar um pensamento que não tem origem no céu, um pensamento que não tem origem na vida, um pensamento que termina em cobiça, que termina em vaidade, um pensamento que termina em arrogância, um pensamento que termina em avareza. Se liberte desses pensamentos. Faça uma nova reforma dentro de você. Concordamos no que pensamos e não no que falamos. Talvez você muitas vezes está com sede e fome de comunhão, mas você não entende por que eu não encontro comunhão. Porque você pensa que comunhão é sobre aquilo que a gente fala. Mas comunhão é mais do que sobre o que a gente fala. É sobre a frequência que nós estamos pensando. E olha que interessante. Colossenses 1:23. Colossenses 1:23 diz assim: é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela o quê? Permaneçam firmes nessa verdade. É necessário que vocês continuem a crer, ou seja, vocês correm o risco de passar a duvidar e que vocês correm o risco de sair dela. E Paulo ele está dizendo aos colossenses: permaneçam nessa verdade. Sustentem esse pensamento. Não se afastem, o texto continua dizendo, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado para proclamar como servo a vocês. Sustentem, continuem, perseverem e permaneçam na verdade as quais foram a vocês anunciada. Você com certeza carrega um evangelho que foi plantado no teu coração, talvez na tua primeira infância, segunda infância, na tua fase adulta. Mas entenda que é possível sim você sair desse evangelho à medida que você não sustenta uma verdade a ponto de você permanecer crendo nela. Nós construímos fortificações mentais cujos materiais básicos são ideias, pensamentos e argumentos. Então, cuidado com ideias, pensamentos e argumentos, porque no final você está cheio de engano, achando que você está mais inteligente, quando no fundo nós terminamos mais burro. Nós precisamos sim permitir que a palavra do Senhor ela esmiúce todo argumento, todo intelecto, toda teoria que não vem do céu sobre mim e sobre você. Arrependimento é a tua capacidade de você usufruir das promessas de vida que tem sobre você. O arrependimento ele é a tua capacidade de você acessar aquilo que você não pode de maneira alguma perder. Então entenda que o arrependimento não muda a Deus. O arrependimento muda essencialmente eu e você. E eu termino dizendo, você pode mudar os seus resultados, mudando apenas o que pensa. E essa é a lógica da promessa bíblica, da proposta ao arrependimento. A Bíblia nos propõe arrependimento. Jesus falou, ei, arrependam-se, raça de víbora. João ele veio e falou, arrependei-vos e convertei-vos. Porque o reino está chegando. O maior beneficiado sempre será você. Você não é o que você pensa ser, mas você é o que você pensa. O nosso maior engano é que nós pensamos ser uma coisa que, no fundo, os resultados comprovam que nós não somos. E eu termino dizendo essa verdade para você. Você não é o que você pensa ser. Você, no fundo, é o que você pensa. E se a tua vida hoje, se o seu casamento hoje, se o seu ministério hoje, se a sua carreira, se a sua estrutura familiar está desordenada, esse é você revelando o que você pensa. Sua maneira de pensar, ela molda sua maneira de viver. Você não é o que você pensa ser. Talvez você criou uma ideia. Você se convence todas as manhãs de um personagem. Mas eu estou aqui para dizer que o resultado nunca vai vir do personagem que você criou, pensando que você era aquilo. Mas
o resultado ele comprova realmente o que nós somos. O que eu estou pensando. Porque um pensamento ele é imaterial, ele é escondido. Olha aqui, ó. Obrigado, Barista Café, obrigado, Raildes, @HighCoffee e @Barista Café, um flat white nessa manhã, para quebrar o meu jejum intermitente. E a verdade é que nós criamos um personagem, a vida vai criando um personagem e no fundo a gente acreditou no personagem. Mas quem você pensa que é, não muda os seus resultados. O que muda os seus resultados é a sua honestidade em olhar para o espelho e se perguntar quem realmente eu sou. O que eu sei, o que eu creio. E é baseado nisso que você crê que o poder de Deus começa a se aperfeiçoar na sua fraqueza. É quando você for honesto com você mesmo que você vai perceber que quando eu sou fraco, aí então eu vou começar a ser forte. Eu espero que essa mensagem tenha encontrado abrigo no seu coração, que você pense sobre isso com carinho, mas viva no arrependimento. Eu nessa manhã eu me arrependi. E amanhã eu vou me arrepender de novo. Porque arrependimento se chama mudança de direção. Eu pensava para lá, agora eu estou pensando para cá. E todos os dias existe uma voz do céu dizendo esse é o caminho, andar por ele. E eu quero andar o caminho do céu. Eu quero ser guiado pelo Espírito da verdade. Eu quero ser vitorioso em todas as coisas. Mas entenda uma coisa. Os seus pensamentos podem estar te levando para um lugar de ruína, de fracasso. Por isso, nessa manhã, eu digo para você, se arrependa. Se você saiu, volte. Se você não perseverou nas verdades que foram semeadas na sua vida lá nos primeiros dias, volte, ainda é tempo. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana extraordinária pela frente e eu declaro que você é aquele que vive nesse lugar de humildade. Porque certa feita uma psicóloga, ela trouxe um copo, segurou um copo erguido com metade de água dentro e todo mundo já ia achar que ela ia perguntar: vocês estão vendo um copo meio cheio e meio vazio? E qual foi a surpresa dela que ela perguntou assim: quanto de vidro pesa esse copo? E aí começaram a falar e tal. E no final das contas ela falou: a minha mão segurando aqui não fala sobre o peso do copo, mas está falando sobre o tempo que eu estou segurando um copo. Ela falou: esse copo aqui ele pode ser aparentemente muito leve. Esse copo aqui ele pode aparentemente ser bem tranquilo de segurar ele. Mas a verdade é por quanto tempo você aguenta segurar esse copo. E talvez você está segurando um pensamento, segurando uma ideia, segurando um argumento. E esse argumento parece muito leviano. Mas a verdade é que estão passando dias, meses e anos. E a verdade é que seu braço já está cansado. E você não entende por quê. Eu estou dizendo, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento é o caminho virtuoso. Arrependimento é uma natureza divina. Arrependimento é uma oportunidade incrível que nós temos todas as manhãs de experimentar uma novidade. Amém? E esse foi mais um Bíblia na Mesa. Eu espero que o seu coração tenha sido calorosamente encorajado, edificado, exortado e que você seja impulsionado para um futuro mais excelente. Eu sou o Calditz, faço parte da Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Convido você também para estar sempre junto com a gente nas redes sociais, @Igreja no Cinema, rede social da Central Fellowship, Central House Fellowship, que é o que a gente chama de CHF, né, o nosso centro diplomático aqui em Curitiba. E me siga também nas redes sociais, @Calditz, junto com minha esposa Aline Ditz. Valeu, pessoal! Deus abençoe, tamo junto, até logo.